Lições bíblicas. Dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição 11. O presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 7, e 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Tito, capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas, e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Ponto central. O presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Tópico 1. A escolha dos presbíteros. 1. Significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura, que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, grego episcopos, supervisor, de professor, grego didáskolos, e de pastor, do grego poimen. 2. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. 3. As qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja,
a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito capítulo 1, versículos de 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros. Síntese do tópico 1. O termo presbítero é um sinônimo de bispo, de professor e de pastor. Logo, a sua função é pastoral. Tópico 2. A importância do presbitério. 1. Significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor, pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da Igreja cristã. 2. A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da Igreja, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. 3. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da Igreja cristã, a sua existência tem fundamento na Palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da Igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Síntese do tópico 2. Fundamentado na Palavra de Deus desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local, junto ao pastor titular. Tópico 3. Os deveres do presbitério. 1. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. 2. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino.
O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na Igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, chamado para tão nobre tarefa. 3. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Síntese do tópico 3. Apacentar a Igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros, ou bispos, sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local.